Boa noite a todos. Vamos dar início a mais essa noite de evento. Sejam todos bem-vindos à nossa aula sobre acupuntura. Meu nome é Deise Caroline e eu estarei mediando esse evento nesta noite. Primeiramente, em nome da Liga Acadêmica de Ciências Farmacêuticas, eu gostaria de agradecer a vocês que estão presentes aqui hoje com a gente. E é com imensa satisfação que preparamos este evento para finalizar as atividades da Liga para o ano letivo de 2021. Gostaria também de avisar que iremos compartilhar o link da lista de presença no chat no decorrer da palestra. E é importante que todos o preencham. Caso tenha alguma pergunta que queira fazer a nossa convidada, a professora Luana, podem ir colocando no chat, que iremos abrir um momento para responder as perguntas ao final da fala. Para iniciarmos nossa atividade, gostaria de anunciar a nossa convidada da noite, a professora doutora Luana dos Anjos Ramos. A professora Luana é graduada em fisioterapia pela Universidade Salesiana de Linz, é especialista em patologias e cirurgia de joelho pela Faculdade Claretiana de Batatais, mestre em anatomia funcional pela Universidade de São Paulo e doutora em imunoparasitologia pela UFMG. Atualmente, ela é professora adjunta de Anatomia Humana do curso de Biomedicina da Universidade Federal de Mato Grosso, no Instituto de Ciências Biológicas da Saúde, do campus universitário do Araguaia. É revisora do Journal of Morphological Science e European Journal of Integrative Medicine e membro da Sociedade Brasileira de Anatomia. É vice-diretora do Conselho Diretor e diretora do Conselho Administrativo do Museu de História Natural do Araguaia. É membro da Comissão de Heteroidentificação do CUA e tem experiência como docente em anatomia humana, neurobiologia, acupuntura e nas áreas de fisioterapia ortopédica. E ela tem também um canal oficial no Instagram, @lar_anatomia. Professora, seja bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite para estar com a gente essa noite. Eu passo a palavra para você. Obrigada, Deise. Tão engraçado ouvir alguém falando da gente, né? Hoje em dia tem, além desse monte de coisa aí que a gente vai colocando no currículo, experiência, ainda tem a experiência digital, né? Ainda tem aquela coisa, segue lá no Instagram, @fulano de tal, né? A gente tem que se virar nos 30, a gente que é professor. Vou tentar compartilhar com vocês aqui a minha tela, e aí dizer para vocês que, enquanto eu estiver apresentando, provavelmente eu não vou conseguir enxergá-los. Então, a hora que terminar, como você falou, né, a gente conversa. Eu vou tentar não me estender demais, tá? O que eu vou apresentar aqui é um pouco do que eu falo no primeiro dia de aula de acupuntura, né? E aí, para vocês terem uma ideia, um pouquinho do que seria, né, essa prática aí, essa técnica, e que vocês se sintam à vontade, tá? Apesar disso tudo, assim, eu estou aqui completamente disponível para tirar as dúvidas. E às vezes as pessoas ficam aí achando, mas eu vou perguntar uma coisa que é completamente bobo. Não, não é. Às vezes a sua dúvida é uma coisa que outra pessoa também está na cabeça. Você vai sair daqui com essa ideia às vezes errada. Então sinta-se à vontade, tá bom? Mesmo que seja necessário me interromper, não se preocupem, eu não me incomodo com isso, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ver se eu acho aqui o botãozinho. Aqui embaixo. Compartilhar a tela. Acho que já está aparecendo para vocês aí, né? Aí eu vou só abrir aqui. Qualquer coisa, Deise, eu já não estou conseguindo vê-los, então qualquer coisa você pode me falar, tá? E eu acho que vocês também não vão conseguir me visualizar, infelizmente, tá bom? Não, está aparecendo aqui para nós, Luana, tá tranquilo. Então tá bom. Então, olha só, hoje o nosso assunto é acupuntura, né? A Deise falou tudo isso aí, então dispensa eu ficar me apresentando demais aí para vocês, né?
a única coisa que eu posso acrescentar é aquilo que me traz até aqui, né? Então, às vezes a sua pergunta é, mas por que ela está aqui falando de acupuntura, né? Eu, depois de terminar minha graduação em fisioterapia, eu fiz uma especialização curta, né? Um curso de curta duração em acupuntura auricular, com a intenção de fazer o curso completo de acupuntura, mas acabou que essa acupuntura auricular, ela respondeu muito às minhas necessidades como fisioterapeuta no tratamento com o paciente. E aí eu acabei ficando aí, vamos dizer assim, o resto da minha prática profissional trabalhando com acupuntura auricular, né? Aí chego aqui no campus para trabalhar com anatomia, porque a anatomia é a paixão da minha vida. Eu adoro dar aula de anatomia, adoro dissecar cadáveres, adoro tudo que tem a ver com anatomia humana e animal, né, que seja. Mas cheguei para essa disciplina de anatomia com a disciplina de acupuntura já embutida, né? Já no bolso ali, junto com a anatomia. E por conta da auriculoterapia que eu já tinha, né? E aí, com o passar do tempo, eu fui estudando, eu fui me aprimorando, né? E aí vem aqui esse trabalho, né? Isso é parte do meu doutorado, meu doutoramento. Eu trabalhei com um parasito, né? Porque é imunoparasitologia, mas eu só fui fazer esse doutorado aqui no programa de vocês porque eu tinha interesse em fazer alguma pesquisa, algum experimento que tivesse ligado à acupuntura. Então, a minha ideia, o meu objetivo sempre foi trazer o conhecimento que a gente vê dentro da clínica, dentro do consultório com o paciente, para um lado mais científico. E aí comecei a estudar, a ler, e aí fiquei muito surpresa, né, de ver quanto de artigo, quanto de coisas já se sabe, já se comprova cientificamente sobre a acupuntura. Aqui, por exemplo, a gente trabalhou com a parte do sistema de efeitos gastrointestinais, né, no trânsito gastrointestinal, no tratamento de eletroacupuntura. Então, isso é uma forma de você aplicar a acupuntura, né, não só experimentalmente, mas também na prática clínica. E a gente viu que essa eletroacupuntura, de fato, teve alguns efeitos muito interessantes nos pacientes. A gente usou alguns pontos bastante conhecidos, clássicos, né? Nos pacientes eu estou falando aqui, mas nos animais. Vocês vão ver que tem algumas fotinhos aí de experimento. A gente trabalhou com animais e foi bem legal, bem interessante. E foi muito bom porque eu segui fazendo alguns experimentos, algumas pesquisas nessa área, tá? Bom, acupuntura significa acus, agulha, puntura é você punturar, é você perfurar, né? Então, a palavra em si significa isso, bem simplesmente. Ela é uma palavra que, na verdade, deriva do idioma japonês, tá? Então, esse nome, acupuntura, foi dado lá no Japão, ok? Mas não é só agulha que a gente usa para fazer acupuntura. Isso é importante que você entenda. A agulha, na verdade, foi uma das primeiras formas de você estimular o ponto de acupuntura. Você pode fazer um tratamento de acupuntura apenas com a pressão sobre aquele ponto. Você já consegue ter algum efeito. E hoje em dia, a gente tem, por exemplo, o laser, né, que é usado aí, sei lá, pessoas que trabalham com dermato, para coisas de pele. O laser ele também pode ser utilizado para você estimular o ponto de acupuntura e ter um efeito. Isso eu estou falando porque existem trabalhos publicados mostrando esses efeitos aí, tá? Além disso, ventosa, moxa, que é o aquecimento do ponto, enfim, várias possibilidades, várias técnicas, a estimulação elétrica mesmo, como eu comentei com vocês, né? Então, a agulha não é a única forma. E digo isso porque a maioria das pessoas se preocupa justamente com a agulha, né? Ah, mas vai doer, não vou fazer acupuntura porque vai me perfurar. Não necessariamente, tá? Às vezes não tem essa necessidade. Quando você faz um tratamento de acupuntura, quando você estimula um ponto de acupuntura, o objetivo que a gente tem é trazer o organismo para o equilíbrio, ou seja, a homeostase. É trazer o seu organismo para o seu funcionamento ótimo. Ele não vai agir, o tratamento de acupuntura nunca vai agir sobre o agente agressor. Então, por exemplo, no meu caso, fiz um experimento com parasitos intestinais. A acupuntura, ela nunca vai atuar matando o parasito, mas ela vai atuar fortalecendo o organismo para que ele reaja melhor a essa infecção por esse parasito, né? Então, ela vai ajudar o organismo a expulsar de uma maneira mais ágil, mais eficiente, esse micro-organismo aí. Assim, nessa situação e em outras quaisquer. Então, ela não age sobre o agente agressor, ela vai estar sempre atuando, trazendo o organismo para o melhor funcionamento. E daí aquela história, né? Ah, mas eu fiz a acupuntura e não vi nenhum resultado.
Se você não tinha nenhum problema, nenhum desequilíbrio, estava tudo bem com você, não vai acontecer nada. Agora, se você estava com algum processo em andamento, alguma alteração aí na sua fisiologia, por mais que às vezes você nem tomasse conhecimento sobre ela, a acupuntura vai agir sobre isso. Então, é muito comum um paciente, por exemplo, vai procurar um tratamento, sei lá, para uma dor no joelho, estou citando aqui um caso bem aleatório, e ele pode relatar que ele também sentiu uma melhora no sono, sentiu uma melhora em situações de dor de cabeça que ele sentia, né? Então, você tem efeitos benéficos colaterais, às vezes, do efeito do tratamento da acupuntura, porque você vai buscar o melhor funcionamento desse organismo, ok? Para efeito de entendimento de uma maneira geral de onde vem esse conhecimento, a gente precisa lembrar que a acupuntura ela já é descrita desde aquele período que a gente costuma chamar de pré-histórico, né? Que na verdade não tem nada de pré-histórico. Então, os homens das cavernas, né? Existem escavações que já mostraram que naquela época existia um tratamento de acupuntura, culturando partes do corpo para melhorar uma situação que estava acontecendo, algum sintoma, com espinhas de peixe, lascas de jade, por exemplo, né? E agulhas de pedra também. Isso, os primeiros relatos lá a gente vê entre os incas, né? Vocês estão vendo aí no slide. Aí a gente tem depois essa acupuntura saindo ali da Índia, né? Então, sabe, lá nos incas, depois a gente tem relatos ali na Índia, e de lá da Índia, os próximos relatos são na China. Mas observa aí a data que eu coloquei, tá certa, viu? 4.500 anos antes de Cristo, tá? Então, é muito tempo, né? É muito precoce, é um conhecimento muito antigo. Por isso que, às vezes, você vai ver algumas coisas que, para nós, às vezes, não faz muito sentido, porque era o entendimento daquela época sobre uma situação fisiológica qualquer. E aí, quando você começa a estudar melhor, você vai ver que aquilo se encaixa perfeitamente no conhecimento que a gente tem hoje em dia. Da China, que é da onde a acupuntura se popularizou demais, foi organizada, né? A gente tem a época do Imperador Amarelo lá na China, onde você tem a organização desse conhecimento sobre a acupuntura. De lá, isso vai para o Japão. E aí, chega no Japão lá por volta de 400 depois de Cristo, tá? Já num tempo mais próximo. E lá, então, recebe nome e também acaba se aperfeiçoando mais essa prática de acupuntura. Existem técnicas também que não vêm necessariamente do Oriente, viu? Algumas técnicas de acupuntura nascem, por exemplo, ali na França. E isso vou deixar para o dia que você resolver fazer o curso de acupuntura para você entender isso. Mas existe de fato isso, tá? Tem aí algumas técnicas que a gente trabalha, estimulação da orelha principalmente, em que você trabalha. Essa técnica foi desenvolvida ali na França, tá? E aí, então, do Oriente, como é que chega no Ocidente esse conhecimento de acupuntura? Quando é que a acupuntura começa, de fato, a ter um boom aqui onde a gente mora? Lógico que a migração dos orientais para cá traz um pouco desse conhecimento, né? Então, vem algumas pessoas que são acupunturistas para cá, para o Brasil, para os Estados Unidos, e eles começam, de alguma forma, a trabalhar isso. Mas ela foi difundida, de fato, nessa situação que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Aí aqui é um caos histórico, é uma fofoquinha histórica aqui para vocês. Eu trouxe, procurei lá, né? Aqui tem uma ideia, uma amostra, né? Dessa reportagem, dessa publicação que foi feita no New York Times, lá em 1971. Esse repórter do New York Times, ele foi designado para acompanhar o presidente Nixon numa visita que ele fez à China, né? Lá em Pequim. E aí, quando ele chegou lá, ele botou o pé lá, ele começou a passar mal. Começou a sentir uma dor muito forte, muito forte, muito forte, não conseguia desenvolver o seu trabalho. E aí, não teve jeito, não dava nem para ele voltar para os Estados Unidos, ele teve que ser tratado lá mesmo no Japão. E aí, descobriu-se que ele tinha uma crise de apendicite e que ele precisava urgentemente fazer a retirada do apêndice. Vocês sabem que o apêndice é uma cirurgia de emergência, né, de urgência. Se esse apêndice supurar, ele pode gerar uma septicemia e esse paciente ir a óbito. Então, ele precisava fazer a cirurgia ali mesmo onde ele estava. E aí, ele ficou muito surpreso, por quê? Porque parte da anestesia dele durante a cirurgia e o tratamento para dor depois da cirurgia, né, corte e tal, a recuperação dele foi toda na base
base da os médicos que tratavam dele faziam acupuntura, faziam tratamento de acupuntura, sessões de acupuntura, e com isso ele foi tendo uma recuperação muito rápida, melhorou bastante, né? Não teve problema algum. E quando ele voltou para os Estados Unidos, ele falou, não, além de relatar a visita do presidente, eu também vou relatar a minha experiência, né? E aí foi aqui esse título que você está vendo. Agora, sobre a minha operação em Pequim. Aí ele vai contando essa experiência que eu acabei de contar para vocês aqui nessa reportagem. E isso foi, assim, bom. As pessoas, o quê? Como assim? Que isso? E aí começa-se a ter essa curiosidade, se estudar, querer se entender essa técnica, como é que teve esse resultado, como é que se faz isso, gente? Como é que você faz a cirurgia anestesiando o paciente com acupuntura? Não é possível. E aí, então, você começa a ter a vinda da acupuntura aqui para o Ocidente. Hoje em dia, a acupuntura, ela já foi muito bem estudada, tem várias situações em que ela já é claramente entendida cientificamente como fazendo um efeito fisiológico benéfico para o paciente, coisas muito bem descritas, muito bem estudadas, né? A gente já tem uma aceitação científica, de fato, da acupuntura. E junto com isso, ela foi incluída naquilo que a gente chama de medicina integrativa, né? A Deise falou aí, né? Eu sou uma das referis de um jornal europeu, né? De medicina integrativa. A medicina integrativa é a medicina que, na atualidade, vai buscar abordar o tratamento do paciente, buscando a cura com foco no paciente como um todo. Então, você não vai olhar só para aquela situação, aquele lugar que está doente, que está com problema. Você olha para o corpo do paciente como um todo, você olha para a mente dele, como está reagindo àquela dor, àquela situação, o estilo de vida que ele leva, que pode ter propiciado levar daquilo, ou dificultar a recuperação, crenças espirituais que esse paciente tenha. Então, assim, se eu tenho aí a possibilidade de juntar o avanço da tecnologia, o avanço dos conhecimentos que a gente tem hoje em dia, tanto de medicamentos, como também de formas de tratamento e de exames de imagem, é lógico que eu vou usar isso, mas eu não vou deixar para trás o conhecimento milenar da acupuntura. Eu não vou deixar para trás o entendimento do estado psicológico desse paciente, o tratamento feito à base de ervas, de chás, né? Que eventualmente pode também fazer um efeito. Eu não vou deixar de lado a importância desse paciente, por exemplo, melhorar o estilo de vida dele, trabalhar com um psicólogo e entender psicologicamente como é que a gente faz para melhorar a forma dele encarar a própria vida, os seus processos. E, se for necessário, inclusive, até o pastor, o padre, quem quer que seja o sacerdote da religião dele, vai ser incluído dentro da equipe que vai cuidar desse paciente para que esse indivíduo saiba do que está acontecendo e possa orientar melhor o indivíduo que está ali. Então, você considera o indivíduo como um todo. Isso é uma tendência, vamos dizer assim, da medicina atualmente, né? Lógico que não são todos que têm aderido, mas a gente já tem visto aí um grande avanço nas pesquisas e também nos grandes centros com relação a isso, essa mudança de visão com relação ao tratamento do paciente. Não é mais aquela história, o paciente do 520, ou então, o paciente da artrite, não se usa mais isso, né? Então, é a dona fulana de tal, tá acamada lá, fazendo um tratamento para se recuperar de uma dor. Então, você vai modificar a sua visão sobre o paciente, tá? Bom, se eu estiver falando muito rápido, depois vocês podem me interpelar. Para que se chegasse a esse nível, como eu disse a vocês, a gente tem hoje em dia o que é chamado de acupuntura científica. Ou seja, a gente tem laboratórios, a gente tem práticas laboratoriais para se estudar cientificamente a acupuntura. Essa imagem que você está vendo aí é o símbolo da acupuntura, né? Assim como tem o símbolo da medicina, o símbolo da fisioterapia, da farmácia, você tem o símbolo da acupuntura. E aí é que entra essa diferença, vamos dizer assim, entre a medicina oriental e a medicina ocidental. Aqui, para nós, a acupuntura ela ainda é dividida, ela é separada da nossa formação. Você, como farmacêutico, se você falar assim, poxa, que legal essa palestra, quer saber? Eu quero ser acupunturista, quero colocar isso na minha prática profissional. Você precisa terminar o seu curso de graduação para depois fazer uma especialização em acupuntura de 3 anos aí, para que você possa estar apto a começar a atender. E aí, depois de, 1, 2, 3 anos de prática, o que a gente pode dizer que você começou, de fato, a ficar bom naquilo, né? Já na medicina oriental, a acupuntura está inserida dentro da formação do profissional. Então, o médico,
ele vai aprender como aferir pressão, ele vai aprender a parte farmacológica, como vão agir os medicamentos, da mesma forma que ele vai aprender também a acupunturar, a usar as agulhas de acupuntura para auxiliar o paciente. Então, ele já sai do curso de graduação também com essa possibilidade, com essa expertise, com essa técnica aí no seu arcabouço de possibilidades, tá? Outra coisa que é diferente, né, e que, vamos dizer assim, é um ponto positivo para nós, é que aqui, no caso do Ocidente, a gente, de fato, tem esse olhar científico. Então, a gente começa a tentar entender cientificamente como é que colocar a agulha em um determinado ponto da pele tem um efeito X, e se eu colocar a agulha no outro ponto, eu vou ter um efeito Y. Qual mediador vai ser liberado químico nesse lugar? Qual é o neuromediador químico que vai ser liberado no outro lugar? Tempo de tratamento. Por que é que se eu fizer acupuntura de manhã, de tarde, de noite, 3, 4, 5 horas de acupunturação, esse paciente vai, na verdade, piorar o sintoma, enquanto que se eu fizer, sei lá, meia hora, 20 minutos, eu vou ter um efeito muito melhor, né? Então, cientificamente falando, a gente começa a tentar entender. A gente aplica as nossas técnicas de conhecimento científico para entender como a acupuntura atua, né, no dia a dia. Aí você vai falar, isso é balela, né? Isso é coisa da Lâmina falando na minha cabeça em plena quinta-feira à noite. Quem que aguenta? Olha, a acupuntura científica, vocês estão vendo aqui, né? Que eu acabei de falar para vocês. Se você for lá no PubMed, fizer uma pesquisa, eu coloquei aqui o termo acupuntura, né, em inglês. Você vai ver, ó, destaquei aqui para você. Deixa eu voltar aqui, acho que ele acabou indo para frente, não devia. Deixa eu voltar aqui. Você vai ver que existem aí mais de quase naquela época, né? Essa pesquisa eu fiz já faz um tempinho, tá? Foi para uma das aulas que eu dei aí na disciplina. Mais de 28 mil artigos relacionados. É lógico que se você tirarem uns 10%, você vai ver que ainda é uma grande quantidade de artigos, né? Pesquisando efeitos, a grande maioria efeitos benéficos da acupuntura, tá? Aqui nós vamos ver que, além da acupuntura clássica, eu quis trazer para você, isso foi uma coisa que eu pesquisei hoje, antes da gente começar os nossos trabalhos aqui, né? Eu fui lá no PubMed também e fiz uma pesquisa rápida, coloquei esse termo aí que você está vendo, farmacocultura, que é essa que você está vendo aqui em inglês, farmacocultura, né? A farmacocultura, ela é uma forma de você aplicar um fármaco. Então, ao invés de você usar a agulha, né, da seringa, colocar em qualquer lugar, fazer a aplicação em qualquer lugar daquele fármaco, você vai utilizar a aplicação desse fármaco direto em um ponto de acupuntura. E tem muitos artigos atualmente mostrando que, de fato, tem diferença de você colocar esse medicamento em qualquer lugar ou escolher o lugar adequado, o ponto adequado. Parece que o efeito fica potencializado, fica muito melhor. Então, para os farmacêuticos aí, né? Aí mais um caminho de estudo, de pesquisa e também de tratamento, por que não no futuro, né? Eu destaquei aqui para vocês, ó, 4 mil artigos. Obviamente, tira aí uns 10%, que talvez não esteja relacionado, ainda é uma grande quantidade de artigos falando sobre esse assunto, que é muito recente, viu? A farmacocultura, ela é aí ela começou como com a acupuntura científica, de fato, né? Começou nos laboratórios de pesquisa e agora tem sido aos poucos introduzida aí em alguns tratamentos com pacientes, tá? Então, só para vocês terem uma ideia aí de uma aplicação da acupuntura. Aqui esse artigo, eu não vou me estender muito, mas para você entender a que ponto a gente já está começando a perceber e entender os efeitos da acupuntura no organismo. Então, quando você faz a acupunturação de determinado ponto, você pode ter a inibição de efeitos de vias aferentes viscerais, inibindo, por exemplo, o trabalho de determinada víscera. Então, você já tem a via, né, nervosa, grande parte do efeito da acupuntura é por uma atuação via sistema nervoso. Então, você puntura uma parte da pele e aí você estimula uma via nervosa que vai atuar, por exemplo, lá no estômago do indivíduo, fazendo com que ele libere menos suco gástrico. E com isso, então, diminuindo, talvez, as sensações aí da gastrite, né? Equilibrando aí a liberação do suco gástrico para que isso não fique num nível muito excessivo. De quebra, vai atuar sobre áreas do encéfalo
que pode talvez diminuir aí a ansiedade desse indivíduo, a tensão desse indivíduo, e aí, então, melhora esse indivíduo como um todo. Ou seja, eu vou no cerne da questão, eu não vou com um medicamento que vai mascarar os sintomas, eu tento ir na origem daquilo que está acontecendo, né? Então, pode atuar também no ritmo de movimentação das vísceras, né? Contribuir para a recuperação, para recuperar a função normal de órgãos e vísceras. Então, tudo isso através da puncturação na pele, tá bom? Então, aqui a gente está vendo que no artigo ele chama de uma soma, um reflexo somato-autonômico, que é isso que eu estou dizendo para vocês, tá? A acupuntura, ela faz exatamente isso. Então, eu vou fazer uma puncturação no soma, ou seja, na pele, na parte externa, e com isso ter um reflexo autonômico, ou seja, uma resposta autonômica, uma ativação, uma estimulação do sistema nervoso autônomo desse paciente, seja parasimpático, simpático, o que quer que seja. Nossa, gente, acho que eu tô falando rápido, hein? Tô me empolgando aqui. Segura essa Luana, vou tomar uma água, tá? Bom, isso aqui eu gosto de colocar, né, esse tipo de explicação para você entender que não é uma mágica, uma feitiçaria, não tem nada a ver com isso, né? A gente já consegue chegar no entendimento mais profundo da coisa. Inclusive sobre a pergunta que talvez esteja na sua cabeça. Escuta aqui, Luana, acupuntura é placebo? Já ouvi falar que se eu for lá e acreditar que o cara vai me tratar, que eu vou melhorar, e eu vou melhorar do mesmo jeito, não importa aí, vai colocar agulha lá, não importa onde ele está colocando. Eu acreditei, ele falou para mim, e aí, pá, eu melhorei daquilo, né? Dizem que é isso, a acupuntura não tem efeito nenhum, essa acupuntação. Veja bem, aqui eu trago essas duas figuras de um artigo que fala exatamente sobre isso, tá? Quando você fala que um tratamento, e aí eu não estou falando só da acupuntura, eu estou falando de tratamentos diversos, inclusive sobre o tratamento com fármacos, com medicamentos, né? E outros tipos de tratamento, quando o paciente ele acredita que aquele tratamento possa trazer algum benefício para ele, só dele acreditar, de fato, já tem vias nervosas que são ativadas e vão fazer com que haja liberação de opioides, de peptídeos opioides. E aí esse indivíduo, ele sem tomar medicação, de fato, ele já pode começar a se sentir um pouquinho melhor. Não tão melhor como se ele tivesse tomado a medicação, tá? Então não é um efeito total. Então veja bem, sem nada o efeito é 0. Acreditando no tratamento, o efeito é 5. Acreditando no tratamento e fazendo o tratamento efetivamente, tomando a medicação adequadamente, fazendo a acupuntura, o que quer que seja, o efeito é 10. Então, todo o tratamento, né, essa é a conclusão do artigo, todo o tratamento tem algum efeito placebo embutido. Então, quando você está lá, sei lá, você é um farmacêutico, está trabalhando dentro de uma farmácia, tem uma farmácia, o que quer que seja, se eu chego lá na sua farmácia e aí você me explica como usar aquele medicamento, você fala assim, não, Ana, olha aqui, ó, vem cá, vou te mostrar, você veio com essa receita, mas tem esse medicamento aqui, que ele é o genérico, mas tem o mesmo efeito, a mesma composição. Tá vendo aqui a fórmula? Olha a concentração, a porcentagem. Você me explica e eu falo, puxa, esse cara sabe do que ele tá falando. Eu acho que eu vou levar, quer saber? Eu acho que vai ter o mesmo efeito. Eu já começo a me sentir melhor, porque eu acreditei no que você falou, você me convenceu, eu achei que o que você me falou fez sentido, tá? Agora, atenção, hein? Do mesmo jeito, eu posso ter o efeito que é chamado de nocebo, ou seja, um efeito contrário se eu não acreditar no tratamento. Então, se eu chego num consultório, o médico está falando de qualquer jeito comigo, não olha na minha cara, ele está todo mal arrumado, lá está todo sujo, né? Espirra, coça o nariz, sei lá, né? Eu vou olhar para aquele e falar, esse cara, não sei não, acho que isso não vai funcionar não. E aí, eu já diminuo as possibilidades daquele tratamento agir. Sem o tratamento, sem nada, o efeito é 0. Com o tratamento seria 10, mas como eu não acreditei, o efeito foi 5. Como eu não me convenci daquilo que aquele cara falou, que aquele tratamento ia me ajudar, o efeito não foi tão bom. E a acupuntura, a mesma coisa. Se você vai para o tratamento falando assim, não sei não, essa Luana aí, essas agulhas aí, eu não sei não, hein? Pode ser que não seja tão bom quanto você acreditar que aquilo vai ter um efeito de fato. E aqui também vias nervosas sendo ativadas, né? Vão ser liberados aí, vai ter alguns mediadores
nociceptivos, que vão fazer com que você tenha aí uma ansiedade antecipatória, ou seja, você tem um estado de ansiedade no seu organismo antes mesmo de tomar a medicação, tá? Incrível, né? Impressionante. Agora, o que faz a gente acreditar que a acupuntura por si só faz efeito? Sem que você acredite no que eu tô falando, sem que você sequer goste de mim. Porque hoje em dia, muitos veterinários têm feito uso de acupuntura. Muitos veterinários, inclusive um colega meu que é veterinário em São Paulo, ele trabalha praticamente só com acupuntura, tratam dores e afecções em animais com o uso de agulhas, né? E aí, veja bem, o animal está entendendo o que ele está falando? Não está entendendo. O animal gosta dele como gosta de todo mundo. Foi com a cara dele como foi com a cara de todo mundo, né? Ele nem sabe o que aquele cara está fazendo ali, nem sabe que aquilo é acupuntura e tem efeito do mesmo jeito, né? Outra coisa que também nos ajuda a entender é isso aqui, ó. E aqui isso é uma foto de um dos nossos animais passando pelo tratamento lá durante o meu doutoramento. Então, a gente, é engraçado porque na banca, das pessoas da banca falou assim, mas você anestesiou esses animais? Eu falei, não anestesiamos. E olha só para você ver, esse animal, ele não está sequer sendo contido, né? E ele está passando pelo tratamento. Os animais ficavam ali 20 minutos fazendo acupuntura, né? Fazendo agulha. Você está vendo que tem ali eletroacupuntura, então ele está ligado aos eletrodos. E ele ficava ali fazendo o tratamento tranquilamente, porque nós fomos treinando, condicionando ele a entender que aquilo não ia fazer mal para ele. A gente vai fazendo com que ele entenda a situação. E aí, quando a gente coloca a agulha, ele não vai se assustar com a acupunturação. Agora, eu falei para ele que aquilo vai ajudar, que aquilo vai melhorar a condição, que aquilo vai... Não falei nada. E nós tivemos efeito do mesmo jeito, tá? Então, isso são provas aí que nos fazem entender que, de fato, não é uma balela. Quais as vantagens da acupuntura? Não tem a ver com um voodoo, né? Você não vai fazer acupuntura à distância para as pessoas que você não gosta. Não é isso. Mas existem aí algumas possibilidades de aplicação que são muito mais variadas do que as possibilidades de aplicação que você vai encontrar em outras formas de tratamento. Você pode fazer acupuntura junto com o tratamento medicamentoso que o indivíduo está fazendo. Você não precisa fazer uma coisa ou outra. É aquilo que eu falei da medicina integrativa. Você integra a acupuntura no tratamento. E com isso você pode diminuir a medicação. O paciente tomava X miligramas, diminuir a quantidade de miligramas de determinado fármaco. Simplicidade de instrumentação. Só com agulha, só com as mãos, você consegue ajudar o seu paciente. Segurança no tratamento. É lógico que a segurança no tratamento vem da habilidade desse profissional, tá? Então, esse profissional tem que ser muito bem formado, ele tem que estudar muito, saber muito do que ele está falando. A acupuntura, ela complementa, ela tem ajudado muito a medicina moderna em algumas lacunas que ela não consegue resolver. Um exemplo para você, fibromialgia. A fibromialgia é uma patologia que claramente a acupuntura tem um efeito melhor do que o fármaco, tenha uma melhora significativa, tá? E outra que existem junto à acupuntura, métodos auxiliares de diagnóstico. Então, existem formas de você fazer o diagnóstico, além de simplesmente usar um exame de imagem, alguma coisa assim. Quando você é acupunturista e você vai fazer a avaliação do seu paciente, você vai ficar aí com esse paciente 1h30, 2 horas, conversando com ele, para entender o cerne da questão, da onde vem o problema, né? Quais as desvantagens? É lógico que existem desvantagens, eu não estou falando só de coisas boas, né? A primeira desvantagem da acupuntura é o medo da agulha que as pessoas têm. Então, a gente não pode negar isso, né? O fato de você ter medo da agulha faz com que, já de começo, às vezes, você passe mal. Tem paciente que pode desmaiar porque ele não suporta a agulha. Então, você não pode fazer o tratamento com a agulha. O tratamento, ele tem que ser um pouco longo, né? Então, a acupuntura sistêmica, que é a que a gente comumente faz, ela precisa que você invista nesse tratamento por pelo menos 1 mês. Então, não dá para você fazer o tratamento de acupuntura de forma emergencial. Ah, sofri um acidente ali na esquina, quebrei uma perna, vou fazer acupuntura. Não, senhor. Vai para emergência, vai fazer o tratamento que tem que ser feito. E aí, aos poucos, a longo prazo, se você inserir a acupuntura no tratamento, pode ser que ajude na melhora, na recuperação, enfim, né? É preciso perfeição e maestria no uso da técnica. Então, quanto mais anos você tem de prática, melhor você fica, tá?
mais eficiência você tem na recuperação do seu paciente, no seu tratamento. Então, além de você precisar de muitos anos de aprendizado, você vai precisar de muitos anos de prática de fato, tá bom? Coloquei uma figurinha aí bem boba, só para brincar com vocês, né? Que as pessoas acham que tudo é acupuntura, né? Quando na verdade não é. Agora, para ajudar você com seu medo de agulha, eu estou aqui com essa imagenzinha comparando os diferentes tipos de agulha para você ver como a agulha de acupuntura ela é pequenininha, o quanto ela é muito menor comparado com outras agulhas. Por exemplo, aí a gente colocou a cabeça de um fósforo, né? Aí você tem uma seringa, né? Uma agulha, sei lá, de costura, alguma coisa assim, e a agulha de acupuntura. Ela é ainda mais fina, é ainda menor do que essas outras formas aí de punturação, de agulha, enfim, tá? Então, para diminuir aí para te convencer a se submeter a um tratamento de acupuntura. Para finalizar, eu não queria falar muito, e para chocar a sociedade, para deixar vocês aí interessados, falando, essa imagem que vocês estão vendo aí está nesse artigo, se alguém quiser, pode tirar foto da tela, depois procurar o artigo, ler, né? Esse artigo ele é tirado de um capítulo de livro, tá? E nesse artigo eles estão falando sobre os efeitos da acupuntura sobre situações aí, problemas cardiológicos. E aí eles mostram esse paciente sendo submetido a uma cirurgia do coração e ele está anestesiado, ele está sob efeito de acupuntura. A anestesia por acupuntura não apaga o paciente muitas vezes. Ele fica consciente, né? Mas ele não sente a dor, ele não sente o procedimento. É lógico que isso lá, né, gente? Aqui a gente não faz. O que a gente vê é, por exemplo, dentistas hoje em dia usando acupuntura em algumas situações para anestesiar, sim, o paciente para fazer procedimentos odontológicos. Isso a gente vê aqui no Ocidente, tá? Mas isso que você está vendo aí, essa situação do paciente com lá o peito aberto, comendo lá umas mangas durante a cirurgia, isso só mesmo lá eles com os anos de prática e de entendimento para se arriscar a fazer isso, né? Mas isso, enfim, é só para você entender a que ponto chegamos. Aqui esse slide é só para você ter uma ideia, né? Que a Luana não tirou as coisas da cabeça dela. Tem da onde tirar as informações. São os livros que a gente usa na disciplina. São também aí algumas pesquisas que a gente faz no PubMed, que é o site mais comum, né? De todo mundo utilizar, mas também tem outros de pesquisa científica. Se alguém precisar de algumas dessas referências, é só falar que eu passo. Sem mais delongas, eu quero ir terminando a apresentação para poder olhar para vocês e conversar e fazer uma troca, ver o que vocês querem saber mais além do que eu falei. Estou deixando aqui o meu contato, tá? Para quem quiser entrar em contato comigo. Eu deixo essa frase para você refletir. Homens sábios não são os eruditos, homens eruditos não são sábios. Riqueza é, para o sábio, o que ele faz pelos outros, né? Então, a gente tem que começar a usar o conhecimento que a gente tem, está adquirindo na nossa formação, para tornar a vida das pessoas ao nosso redor melhor do que já é, ok? Então, finalizando aqui a nossa apresentação, eu vou voltar aqui a ser vista por vocês e conversar. Eu quero só aproveitar, talvez enquanto vocês estão entrando aqui, para mostrar para vocês aqui um dos quadros que eu tenho, né, de acupuntura. Esse quadro aqui, ele está mostrando uma orelha, né? Então, os pontos de acupuntura auricular. Talvez não dê para ver daí, né? Mas, enfim, alguma coisinha. Eu tenho aqui também, acho que eu devo ter algumas coisas de tratamento de acupuntura. Se eu tiver aqui, eu posso mostrar se for possível, tá? Mas, se não, estou à disposição. Se quiserem saber mais. Muito obrigada, Luana, pela sua fala, pela sua disseminação de conhecimento. Assim, me chamou muita atenção em alguns pontos. A princípio, eu pensava praticamente que a acupuntura ela tratava somente a dor. Aí você já relatou que ela trata também o organismo como um todo, a pessoa como um todo, né? Desde a patologia em si até a questão mental e física da pessoa. Eu tenho uma pergunta, assim, eu fiquei muito encantada com a farmacopuntura, né?
Como é que é aplicado o fármaco na agulha para estar colocando no paciente? Eu não sei se eu falei certo, se eu falei alguma bobeira, mas tem. Então, é legal você comentar. Deixa eu só fazer um adendo aí que você está dizendo, né? É comum as pessoas falarem assim: a acupuntura é bom para dor, né? Porque isso foi uma das primeiras coisas que a gente descobriu cientificamente falando, tá? Então a gente já sabe muita coisa sobre a atuação da acupuntura na dor. Mas a gente, por exemplo, já tem aí várias confirmações, como vocês viram ali. Eu trabalhei com a parte do sistema gastrointestinal, então efeito sobre a motilidade gastrointestinal, né? Fibromialgia, como eu comentei. Agora, por exemplo, tratamento de depressão, de ansiedade, tá? Como um complemento, né? Também a acupuntura, ela pode ser utilizada em algumas situações onde você precisa não é se livrar, mas diminuir o paciente está passando por um tratamento de vício, né? Então, às vezes a pessoa ela está trabalhando aí a questão da obesidade, está trabalhando a questão do fumo, né? Do álcool. Ele já está com a vontade de sair daquela situação, mas ele não consegue por si só suprir essa vontade. O vício é muito mais forte, óbvio, a gente sabe. Então, a acupuntura ela vem ajudando também nisso no tratamento. Então, diminui essa vontade do paciente de fazer uso do fumo, do álcool, diminui, aumenta a saciedade do paciente, às vezes, com isso, ele consegue, às vezes, comer menos vezes ao dia, ajuda, então, na perda de peso, né? Com um auxiliar, de novo, não é o único recurso, né? E aí, para tudo isso, como eu falei, quando a gente fala em medicina integrativa, a gente, o auge da integração é justamente essa farmacocultura, porque é muito novo, é muito recente, mas eu vou juntar o efeito do fármaco, que eu poderia estar aplicando naquele paciente, com o conhecimento milenar que a gente tem dos pontos de acupuntura. Então, vou dar um exemplo. Ó, a gente tem um ponto de acupuntura que é bem aqui, tá? Então, esse ponto em G4 é um ponto bem comum, a gente fala muito dele, né? Ele é o do meridiano, intestino grosso e tal. Ele é muito usado, por exemplo, para situações de dores de cabeça relacionado ao problema digestório, né? Problemas mesmo de motilidade, alguma coisa assim. Então, eventualmente, esse paciente, a gente pode. A prática clínica está bem no começo, tá? Então, eu vou falar o que é feito dentro dos laboratórios científicos. Então, em vez de eu usar a agulha mesmo de acupuntura para apunturar o ponto, eu uso a agulha da seringa mesmo, né? Então, com o medicamento ali na seringa. E, em vez de, por exemplo, eu fazer aquele medicamento para um problema de estômago, o que quer que seja, né? Sei lá, aqui, em algum outro lugar, eu uso essa região, eu coloco o fármaco nessa região. E com isso, então, esse fármaco vai ter o seu efeito potencializado. O que os artigos mostram? Quando eu uso o fármaco, faço a inserção do fármaco, né? A aplicação do fármaco no ponto de acupuntura, o efeito é potencializado, é 2 vezes melhor do que usar, por exemplo, em qualquer outro lugar que não tenha relação, tá? Então, é mais ou menos assim que pode atuar, vamos dizer assim. Obrigada, Luana. Jordana, você pode falar. Tá, tem uma pergunta, mas é mais relacionada à auriculoterapia. Tá. E as pessoas que têm piercing, alargador, têm a orelha bem cheia de brinco, isso meio que ficaria estimulando aquele ponto ali o tempo todo, ou a pessoa perde aquele ponto, ou não tem nada a ver? Jordana, ótima pergunta, e eu vou contar um caos. Pode ser? Vou contar um caos aqui para vocês. Eu adoro contar a historinha, né? Então, E a gente adora a historinha. Adora causa. Antes de eu começar a trabalhar com a auriculoterapia, com a auricultura, e antes de eu ter feito a formação, inclusive o curso, eu estava fazendo meu mestrado em anatomia lá na USP, eu tinha uma colega de mestrado, um dia a gente foi almoçar junto, né? Nunca vou me esquecer dessa colega. E aí ela conversando comigo, falou: Luana, Nina, passei por uma situação agora que você não sabe. Aí ela me contando, você sabe que eu, nos últimos meses, passei por um problema que eu não estava conseguindo resolver. Eu estava com uma hemorragia mesmo, eu estava menstruando direto. Meu útero, eu estava sangrando direto. Não estava, fiquei mais de um mês perdendo sangue, estava ficando anêmica, né?
Não descobri o problema. Fui na minha ginecologista, ela fez os exames, não encontrou nada lá. Tomei a medicação não fez efeito. Fiz uma série de exames e tudo mais, nada, Luana. Não se encontrou nada. Aí ela falou assim, né? Aí meu último recurso foi o quê, né? Que é o que normalmente as pessoas fazem. Ah, eu vou lá no acupunturista, o fulaninho de tal, que alguém falou que é muito bom, né? Nada tá resolvendo mesmo, esse cara vai resolver. Aí disse que ela chegou lá no acupunturista para fazer o tratamento, contou a história dela. No que ele olhou para a orelha dela, ele falou: Olha, moça, deixa eu te explicar uma coisa. Você está usando um piercing bem no ponto do útero. E se você tirar esse piercing desse ponto aí, provavelmente você vai parar de ter essa hemorragia. E aí, ela que me falou, tá? Ela falou assim: Luana, eu tirei o piercing, parou a hemorragia. Ela me falou isso, tá? Então, assim, é uma situação que ela viveu. Agora, vamos lá, vamos entender o que está acontecendo aí, tá? Então, primeiro, quando você perfura um ponto de acupuntura, você perde aquele ponto, tá? Para tratamento. Então, não tem como mais eu, Luana, fazer acupuntura naquele ponto, naquele lugar. Mas como muitas vezes os pontos, eles se repetem, ou seja, eu tenho um ponto para ansiedade aqui, mas eu tenho um outro aqui do outro lado. Então, eventualmente, eu posso usar um ponto no outro lugar, usar uma outra via para conseguir ter o mesmo efeito, tá? Então, não é um grande problema isso, não, tá bom? Agora, a questão é exatamente, às vezes, o material que você vai usar ali na sua orelha, naquele ponto, né? No caso dessa minha amiga, ela estava usando um material que era à base de ouro. E aí o ouro, no ponto de acupuntura, ele é estimulante. Tanto é que na orelha, eu posso não usar agulha, eu posso usar umas esferas de ouro e de prata para tratar o paciente. Então, se eu quero estimular o ponto, eu ponho uma esfera de ouro, eu vou estimular. Se eu quero sedar o ponto, eu vou usar uma esfera de prata. E aí, no caso dela, por exemplo, ela usou ali, começou a usar um piercing de prata, a coisa se equilibrou e aí ficou tudo bem, né? Dessa forma como aconteceu com ela, eu nunca vi, tá? Para falar a verdade, nunca vi. Então, resumindo, quando você coloca um alargador, quando você faz uso de um piercing, você tem que ter consciência de que você não tem mais aquele ponto, aquele lugar para tratamento de acupuntura. A grande maioria de nós coloca, mulheres, né, principalmente, coloca o brinco num ponto que é um ponto relacionado ao olho, né? Ah, então todo mundo tem problema no olho por causa disso. Não, não necessariamente, tá? Mas a gente perde esse ponto especificamente para poder fazer tratamento de alguma coisa que aconteça aqui no olho. Caso você tenha um distúrbio num lugar, e eu vejo que às vezes o material que você está usando ali pode estar interferindo, às vezes eu posso dar essa dica. Falar, Fulano, por que você não troca o material que você está usando aí? Vamos usar talvez um ouro, ou vamos usar prata, ou vamos não usar, né? Para ver o que acontece. Então, eventualmente, isso pode acontecer sim, tá? Não sei se eu respondi você, Jordana. Não sei se eu só compliquei a vida. Não, respondeu sim. Então, tá bom. Olha, geral não, tá? Mas eventualmente pode ser que sim gere algum desequilíbrio, tá? Eventualmente. Mas no caso da auricultura, o que a gente vai ver que vai acontecer aqui, né? A gente tem terminações nervosas aqui. A gente tem diferentes nervos que vão inervar a orelha. Esses nervos eles vão para áreas encefálicas que estão relacionadas com os órgãos internos, com o sistema nervoso autônomo, com a manifestação física de emoções, tá? Então, eventualmente, você pode sim manifestar aqui alguns desequilíbrios na região por conta de desequilíbrios físicos e, ao mesmo tempo, ao contrário. Então, você estimulando aqui demais, né? Estou usando, por exemplo, muitos brincos, muitos piercings, eventualmente você pode sim gerar alguma situação de desequilíbrio. Isso vai depender muito da sensibilidade de cada paciente também, porque às vezes, acho que vocês também, como farmacêuticos, entendem isso, né? Tem pacientes que são mais sensíveis a um medicamento do que a outro, né? Um paciente você pode, às vezes, trabalhar com um pouquinho mais, outras vezes com um pouquinho menos. E a mesma coisa é aqui a acupuntura, por exemplo, o uso de homeopatia, ou
ou mesmo a alopatia. Então, você vai ver, às vezes, que aquele paciente ele é tão sensível que a acupuntura, o fato dele estar estimulando os pontos com os pifes, com os brincos, isso já está afetando o funcionamento do organismo. Sim, eventualmente pode acontecer, tá? Mas não é uma regra. Cara, eu vou te dizer que eventualmente sim, e eu tive isso aqui. Eu tenho dois brincos em cada orelha. Eu estudei bem, olhei bem lá no mapa, falei, vou colocar um lugar que não tem um ponto e tal, não sei o quê. Só que uma das orelhas eu consegui fazer o furo e nunca deu problema. A outra vira e mexe, se eu não tô bem, se eu às vezes estou numa situação que eu tô muito estressada, ela acusa, sabe? Essa aqui, a esquerda, né? E a gente entende que o lado esquerdo realmente tem a ver mais com o feminino. Normalmente os tratamentos a gente começa pelo lado esquerdo e aí está próximo de um ponto da tensão. Aqui um pouquinho acima tem o ponto da tensão. Então, no meu caso, especificamente, isso tem acontecido, é relevante, tá? Então isso é legal. Então é legal a gente a gente eventualmente assim, dar uma olhada, estudar e ver, porque eventualmente pode ter a ver sim com algum desequilíbrio energético. Vocês viram lá, eu até esqueci de comentar, o símbolo do Yin Yang, né? Que é aquela roda lá preta e branca. Então, quando a gente fala em equilíbrio, o equilíbrio Yin e Yang, ele equilibra as nossas energias mesmo. O Yin, ele representa mais assim a energia feminina, a água, a fluidez fundo do mar, né, vamos colocar assim, a passividade, a noite, e o Yang representa mais a energia masculina, representa mais a energia do movimento, da ação, do dia, do sol. Isso tem que estar em equilíbrio, você não pode ser uma coisa nem só outra. Colocando em termos fisiológicos, nós mulheres temos hormônios femininos e masculinos. Homens têm hormônios femininos e masculinos. Eles precisam estar em equilíbrio. Se tiver alguma coisa ali desequilibrada, vai dar problema. Então, eventualmente, pode ser que tenha mesmo desequilíbriozinho aí rolando, que faz com que esse lado, a orelha direita, tenha aí essa situação de inflamação, tá? E às vezes você vai ver que melhorando aquela situação, aquele problema em si, às vezes para de inflamar. No meu caso, foi o que aconteceu. As pessoas acabam fazendo isso mesmo. Nada. Professora, a Maria Eduarda Adolfo, ela coloca uma pergunta para a gente bem assim: existe alguma dor no local da acupuntura durante o processo ou depois do procedimento? Olha, excelente pergunta, Maria Eduarda. Vocês combinaram aí? Já andaram pesquisando para ver? Olha, tem que perguntar isso aqui para ela. Ó, deixa eu dizer para você. A acupuntura, no momento em que eu coloco a agulha, você vai sentir, você precisa sentir, tá? Se eu estou tratando um paciente que é paraplégico, eu coloco a agulha, paciente que não sente da cintura para baixo, e eu coloco uma agulha na perna dele, ele não sente, eu posso ter algum efeito, mas não vai ser a mesma coisa do que eu usar um ponto que ele realmente tenha sensibilidade. Então, até os acupunturistas evitam isso, tá bom? Então, a sensibilidade, o fato de você sentir a entrada da agulha, a introdução da agulha, isso vai acontecer e isso é importante para o tratamento, tá? Mas depois você não pode ficar sentindo. Eu vou ficar lá 30 minutos no consultório, vou ficar 30 minutos com a agulha, vou ficar 30 minutos assim, que duro, que duro. Não, não pode, tá? Então, coloquei a agulha, a tendência é você diminuir a sensibilidade, a percepção, e aí, ao longo daqueles 30 minutos, 40 minutos que você está fazendo o tratamento, você não vai sentir nada, tá bom? Foi para casa, também não vai sentir nada. Se você continua sentindo dor, é porque deu alguma coisa errada. E aí é que entra a anatomia com a acupuntura, né? Então, a gente precisa ter nível superior para fazer o curso de acupuntura hoje em dia, por quê? Porque você precisa ter conhecimento de fisiologia, de patologia e de anatomia. Para entender, por exemplo, que para apunturar um ponto no indivíduo,
sei lá, na Luana eu posso usar aqui, mas aí eu vou lá na Deise, eu preciso deslocar um pouquinho para o lado, porque tem um vaso passando aqui, e eu posso machucar esse vaso, né? Então, não é um ponto exato, existe uma área de atuação daquele ponto. Então, dentro daquela área, eu posso encontrar uma região que seja mais propícia, tá? Então, eventualmente pode ser isso, eventualmente pode ser um ponto que está muito sobrecarregado, a gente costuma dizer que é um ponto que está com um excesso de energia, e aí o paciente sente mais, aí você retira, não faz naquele dia, naquele lugar. Então, assim, a ideia é que o paciente não sinta dor, tá? A ideia é que ele vá sentir a colocação da agulha e depois ele esqueça que você está fazendo o tratamento, ele esqueça das agulhas, mas aí você tem que estar ali atento e olhando tudo, né? Porque não é comum você ficar sentindo dor no tratamento. Não é comum. Professora, em relação à atuação do farmacêutico com a técnica, ele pode estar executando essa técnica no consultório farmacêutico? E por acaso a senhora sabe nos informar como que isso seria regulamentado? Olha, veja bem, eu cortei até da apresentação para não ficar muito longo. Um slide que eu tenho, que eu trago a sequência de reconhecimento dos conselhos regionais de cada profissão que foi reconhecendo a acupuntura como sendo parte de uma das suas técnicas, tá? Então, um dos primeiros conselhos que reconheceu foi o Conselho de Fisioterapia, depois o de Biomedicina, e aí, na sequência, foi farmácia, e aí medicina reconheceu também. Então, a partir do momento que a profissão reconheceu aquilo como sendo uma técnica que os seus profissionais podem aprender, você está apto, você pode fazer aquela especialização. Então, hoje em dia, todos os profissionais da área de saúde, o fisioterapeuta, o médico, o educador físico, o farmacêutico, o enfermeiro, todos nós ainda podemos fazer a especialização em acupuntura e sermos profissionais acupunturistas. Podemos, depois da gente se formar, fazer a especialização, né? É lógico que existe há muitos anos um processo correndo aí na Câmara dos Deputados, correndo aí, no qual os médicos ficam tentando fazer com que só eles possam ter a técnica de acupuntura para eles, mas isso até hoje ainda não teve resultado, todas as instâncias foi negativo o pedido, tá? Então, nós ainda podemos nos formar e atuar como acupunturistas, ok? O farmacêutico, quando ele se forma, sai da faculdade, ele não pode. É até engraçado que a primeira turma que eu dei a disciplina de acupuntura lá na biomedicina, o pessoal achou que ia sair já podendo tratar. Eu falei, não. E aí, no primeiro dia de aula, já foi aquele... Todo mundo murchou, todo mundo, não acredito. Não pode, que são só 6 meses de disciplina. Você sequer vai tratar alguém, fazer estágio naquilo, né? Então, você é um profissional de saúde, quer trabalhar com acupuntura, você termina o seu curso, terminando o curso, você entra num curso, no finalzinho do curso, lá no 4º, 5º ano, você começa a fazer a especialização em acupuntura, tá? Que ela dura em torno de 2 a 3 anos, tá bom? Aí você vai ver que é uma complementação, é quase que uma outra faculdade que você vai fazer, porque você vai entender o corpo de uma outra maneira, o organismo de uma outra forma, e isso vai complementar a sua formação na graduação, tá bom? Então, se o farmacêutico quer trabalhar como acupunturista, ele pode sim, desde que ele, terminando a faculdade, faça a especialização em acupuntura e se transforme em um acupunturista. Certo, professora. A Juliana, ela fala que a palestra foi ótima e ela relata que já fez algumas sessões de acupuntura. E essas sessões, elas fez para nós de tensão muscular e aliviou muitas dores. Inclusive, amenizou muito a rinite e com agulhas ali na região do nariz e na cavidade do rosto. Ela recomenda muito. Viu, Juliana? Não te paguei para fazer essa propaganda e você foi ótima, porque, de fato, a rinite é uma das situações que a Organização Mundial da Saúde reconhece que a acupuntura é muito eficaz e é recomendado para o tratamento, tá? Alergias, de maneira geral, né? Então, assim, a rinite, alergias de pele também, tá? Parte respiratória é muito recomendado, de fato. Tá? Sinusite também. Enxaqueca, desculpa, Deise.
Então vou ter que fazer. Então, Porque eu sofro demais disso aí. Ela tem um efeito ótimo a longo prazo, assim. Você tá com enxaqueca, você vai ter que tomar medicação, porque não tem jeito. Mas aí você começa a fazer o tratamento de acupuntura, a grande maioria dos pacientes, fazendo da forma adequada, nos pontos certos, eles relatam que as crises, elas diminuem, ficam menos intensas e com menor duração. Eu acho que precisa entender qual é a origem da sua enxaqueca, né? Porque ela pode ter uma origem, por exemplo, que está relacionada, como é o meu caso, né? Falta de água, tá? Pode estar relacionado com o período de pré-menstrual, TPM, então o tratamento vai ser voltado para melhorar os seus sintomas de TPM. Pode estar ligado a alguma coisa que você está consumindo, café, chocolate, alguma coisa assim. Então tem que se fazer uma investigação a fundo e a acupuntura pode ajudar sim, pode ser um bom complemento aí no tratamento. Nossa, professora, obrigada pela dica. Assim, eu não imaginei. Aprendendo que a gente, estudando e aprendendo que a gente conhece as coisas, né? Às vezes é uma alternativa que eu posso ter para essas situações que eu tenho vivido. Mas alguém gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta para a professora? Eu quero. Professora, como que a senhora escolhe o ponto? Tipo assim, a pessoa chega e fala, Luana, eu tô com insônia, isso, aquilo. Vocês têm uma conversa antes, uma terapia para depois falar, eu vou trabalhar aqui e aqui. Boa pergunta, Jordana. Até você falou aí, né? Eu já fiquei imaginando aqui, eu vou de longe assim, pum, e joga a agulha, né? Não, é assim, ó, deixa eu te falar. Primeiro que a gente não usa um ponto, tá? A gente usa aí em torno de 10 pontos, 12 pontos de acupuntura para um paciente, para um tratamento, tá? Então, eu preciso eleger os pontos que, combinados, vão ajudar aquele paciente específico. Então, por exemplo, você e a Deise vão com a mesma queixa de enxaqueca, mas os pontos da Deise são um, os seus pontos são outro. O que diferenciou? A minha anamnese, ou seja, a minha avaliação. Vocês, eu não sei na farmácia, acho que não. A biomedicina, eu sei que eles não têm essa parte de propedêutica, de anamnese, avaliação do paciente. E essa é uma parte fundamental quando você vai tratar de um indivíduo, de um paciente. A gente costuma dizer que a avaliação ela é 50% do resultado. Uma boa avaliação, ela garante uma boa parte do seu resultado ali. Por quê? Porque você vai conhecer aquele paciente, você vai conhecer aquela situação, você vai estar mais apto a tratar aquele paciente. Então, antes de fazer o seu tratamento, eu preciso fazer uma avaliação, preciso uma conversa com você, sentar e entender o que está acontecendo com você, preciso ver os seus exames. Aí, normalmente, o que a gente pede assim, a primeira consulta que você vai, leva os exames que você tem, né? E aí o profissional ele vai anotar, ele vai tirar foto de tudo, vai ver tudo, vai conversar com você, te perguntar quando foi que começou, como é, como é que dói, e ele vai avaliar você mesmo, ele vai pegar no lugar da dor, ele vai ver o que está acontecendo, ele vai ver se tem uma inflamação acontecendo, ele vai, no caso da acupuntura, né, você vai achar até estranho que ele vai perguntar, por exemplo, se você gosta mais de doce, de salgado, de amargo, vai perguntar se você gosta do frio, do calor. Ele vai perguntar uma série de coisas que você vai falar assim, nossa, não tem nada a ver, eu vim aqui só porque eu tô com um problema. E ele vai te perguntar uma série de coisas que aparentemente parece que não tem nenhuma relação, mas tem. Então, por isso que eu falei, a avaliação, ela tende a durar aí 1 hora e meia, você vai ficar com aquele profissional ali, e aí ele vai te conhecer o seu caso. Normalmente, ele pode até fazer alguma coisa com você naquele dia, mas ele vai para casa, ele vai estudar o seu caso, e aí sim, no próximo dia, ele vai botar em prática o seu tratamento. Então, não é simples essa escolha, tá? Então, eu tenho que escolher uma combinação de pontos. E aí, eu vou usar esses pontos durante alguns dias, algumas sessões. Às vezes, eu penso assim, depois de umas 3 ou 4, falo, olha, acho que era melhor ter usado aquele outro ponto. Aí eu vou lá, acrescento, troco um, tiro o outro, tá? Então, é uma quebra-cabeça mesmo, é um jogo de detetive. Então, é isso. Então, não é um ponto. A escolha é feita dessa forma, tá? Mais alguém? Acho que o povo agora ficou caladinho. Falei demais. Aqui, eu tenho uma pergunta. Joyce Mello. Grávidas que reclamam de dor, podem fazer o tratamento? Sim, senhora, podem.
A gente só tem que tomar cuidado com os pontos, né? No caso do meu caso, assim, eu trabalho com acupuntura auricular. Então, se é uma paciente que está grávida, está querendo engravidar, alguma coisa assim, eu não posso fazer nada perto, próximo do ponto do útero, tá? Então, eu não vou fazer isso, tá bom? Mas pode sim, pode, por exemplo, sentir dor nas costas, região lombar, a gente pode trabalhar com acupuntura. É bom porque, às vezes, essa grávida, esse indivíduo pode estar com uma série de restrições farmacológicas, então, às vezes, a acupuntura vem complementar e ajudar esse indivíduo nessa hora, tá? Pode sim. Até crianças, se a criança consentir, se a mãe consentir, se a criança estiver tranquila, não tiver medo de agulha, também pode fazer. Interessante, né? Bom, pessoal, se mais ninguém tiver alguma colocação, a gente vai encaminhando para o encerramento, né, dessa noite. E eu gostaria de agradecer novamente a presença de todos aqui, pela atenção de vocês. Eu sei que é um horário meio complicado, à noite, horário que a gente poderia estar descansando, mas a gente está aqui, firme e forte, aprendendo, né? Agradeço você também, Luana, por ter dedicado esse tempo para estar aqui conosco, passando seu conhecimento. E é uma honra tê-la conosco participando nessa noite. A Liga agradece a sua participação. Daisy, deixa eu dizer uma coisa. Quando você me fez o convite, falou assim, a gente queria fechar a Liga com a sua palestra, de verdade eu me senti muito honrada. Me senti muito feliz de vocês terem encerrado os trabalhos de vocês aí, falando um pouquinho de acupuntura, né? A acupuntura é uma disciplina que era da biomedicina, mas agora a gente vai começar a fazer ela como optativa. Então, todos os cursos aqui do nosso campus, da área de saúde, os alunos podem se inscrever e fazer a disciplina e conhecer um pouco mais, tá? Então, eu fico feliz de vocês terem me convidado, agradeço muito vir aqui fazer propaganda. A gente teve, assim, essa ideia por conta das atividades futuras que a gente tem em relação à Liga, e a gente pretende, se der certo, fazer um mini curso na área para aprender mais sobre o assunto, né? Deixando esses agradecimentos, a gente lembra de vocês de seguir tanto o Instagram da Liga, @lacifar.ufmt, e o Instagram da professora, né? @lar_anatomia. Segue ela lá, segue a Liga e vamos atrás de conhecimento, vamos atrás de informação. Muito obrigada e boa noite a todos. Obrigadinha. Tirar uma fotinha de vocês aqui, ó. À vontade. Liga a câmera, pessoal, para sair na foto da professora Luana. Ai, será, gente? Hoje em dia Quem vai? Não precisa, gente. Não precisa. Eu passei maquiagem, confesso, para estar aqui. Tá linda. Então tá bom, gente. Muito obrigada, viu? Obrigada, eu. Obrigada, Karina. Tchau, tchau.